Mesmo antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aqui Paulo Domério, você que está aqui no meu canal e ainda não é inscrito, faça aqui a sua inscrição. Se você gostar desse conteúdo, deixe aqui também o seu gostei, isso é muito importante para o canal. Quero aproveitar também a oportunidade de agradecer as mais de 8.000 pessoas que se inscreveram no nosso canal, mais de 8.000 inscritos aqui no nosso canal. Quero aqui deixar aqui minha palavra de gratidão. Que Deus continue recompensando e prosperando muito a vida de vocês. Continue interagindo conosco, isso é muito importante para o crescimento do canal. Esse texto de Isaías capítulo 43, versículo 13, é um texto muito conhecido de muitos. Muitas pessoas conhecem esse texto, é um texto que fala muito profundamente ao coração de muitas pessoas. É um texto muito usado, recorrido, as pessoas recorrem a esse texto, as pessoas se consolam através desse texto tão poderoso e tão conhecido das Escrituras Sagradas. Isaías capítulo 43, versículo 13. Mesmo antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que texto poderoso, texto maravilhoso, texto lindo da palavra de Deus. Esse texto é tão maravilhoso, é tão poderoso que a primeira parte desse texto diz assim: mesmo antes que houvesse dia, eu sou. Essa primeira parte do texto está falando sobre a eternidade de Deus. Mesmo antes de o dia existir, mesmo antes do tempo existir, Deus já estava lá. Isso é tão interessante que nos Salmos de número 90, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Que coisa tremenda, coisa maravilhosa. O nosso Deus é um Deus eterno. E a primeira parte desse texto tão poderoso de Isaías capítulo 43, versículo 13, está falando sobre a eternidade do nosso Deus. E a segunda parte do texto diz o seguinte: e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Essa segunda parte do texto de Isaías está falando sobre a soberania de Deus. Que o nosso Deus é um Deus soberano. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. E é tão interessante que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. A primeira parte do texto fala sobre a eternidade do nosso Deus. A segunda parte do texto fala sobre a soberania do nosso Deus. Isso é tão interessante. Deus ele começa o texto falando da eternidade, ele continua falando sobre a soberania e ele finaliza dizendo: agindo eu, quem impedirá? Isso é tão interessante que ele termina o texto, a frase, fazendo uma interrogação. Agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de um Deus eterno? Quem vai impedir o agir de um Deus soberano? Ninguém pode impedir o agir desse Deus. Ninguém pode deter esse Deus quando ele decide agir, quando ele decide operar, quando ele decide realizar. Mesmo antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Primeiro ele coloca sobre a sua eternidade. Segundo, ele coloca sobre a sua soberania. E terceiro, ele finaliza dizendo: quem vai impedir o meu agir de um Deus soberano, de um Deus eterno, de um Deus todo-poderoso? Ninguém pode impedir o agir desse Deus. Ninguém pode deter o operar desse Deus. Ninguém pode deter o realizar desse Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Ninguém vai deter, vai parar, vai impedir o agir, o realizar de Deus na tua vida, o realizar de Deus na tua família, o realizar de Deus na tua casa. Porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. Que texto maravilhoso, que texto poderoso, lições poderosas que nós podemos extrair deste texto, extrair dessa porção bíblica tão maravilhosa, tão poderosa, tão conhecida, tão usada pelas pessoas. Mesmo antes que houvesse dia, eu sou. Fala sobre a
eternidade. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Fala sobre a soberania. E ele finaliza dizendo, agindo eu, quem impedirá? Então, o que nós podemos entender aqui? Que Deus, ele se revela, ele se manifesta diante de uma situação dizendo, revelando que ele é eterno, revelando que ele é soberano, e ele finaliza fazendo essa interrogação. E ele faz essa interrogação para você que está me assistindo aqui. Diante da eternidade, diante da soberania, diante desse problema que você está enfrentando, diante dessa situação difícil que você está enfrentando, parece insolúvel, parece sem solução, parece um problema interminável. Deus está perguntando para você hoje, agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de um Deus eterno, que não tem início, que não tem começo, que não tem fim, é um Deus de eternidade em eternidade? Quem vai impedir o agir de um Deus que é soberano? A soberania de Deus fala sobre o domínio e o controle que ele tem sobre toda a sua criação. Quem vai impedir? Então que essa palavra venha consolar, confortar, fortalecer o teu coração nesse momento. Tome posse dessa palavra e acredite, Deus decide agir, ninguém pode parar, ninguém pode deter, ninguém pode impedir o agir, o operar desse Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Fique com esta palavra e que essa palavra se torne uma grande realidade na tua vida. Às vezes nós nos sentimos impotentes diante dos problemas que surgem diante de nós. Às vezes nós nos sentimos pequenos diante dos problemas gigantes, problemas grandes, problemas sem soluções. Nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos impotentes, sem saber o que fazer, sem saber como solucionar o problema. E esta palavra ela vem de encontro com você neste momento. Isaías capítulo 43, versículo 3. Mesmo antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E para você aqui nesse momento, o Deus que você serve, ele é eterno. O Deus que você serve, ele é soberano. O Deus que você serve, para ele não existe nada impossível. Aqui Paulo Domério, você está no meu canal, fica aqui o meu abraço. Faça aqui a sua inscrição. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui também o seu gostei e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Deus abençoe vocês, fica aqui o meu abraço. Eu aguardo todos vocês aqui nos nossos próximos vídeos. Deus abençoe e até mais em nome de Jesus.